Dando continuidade ao trabalho do Registro Civil das Pessoas Naturais, nós vamos falar agora sobre os atos lavrados no Registro Civil. O que essa especialidade se ocupa? Quais são os atos que são lavrados neste ofício, nessa especialidade? Nós lavramos o nascimento, o casamento, o óbito e todos os atos relativos ao livro E. Emancipação, curatela, ausência, união estável, opção de nacionalidade, dissolução e restabelecimento da sociedade conjugal, atos lavrados no exterior. Então, esses são os principais atos que o registrador civil se atém. Vamos iniciar com o nascimento. O que é o nascimento? Na tela vocês vão ver um conceito de Luiz Guilherme Loureiro, retirado do livro de Registros Públicos. É um fato biológico com importantes consequências jurídicas e sociais. Daí a necessidade de seu registro e publicidade para que toda a comunidade tenha conhecimento da existência do novo indivíduo. Vejam bem, fato biológico com importantes consequências jurídicas e sociais. Daí a necessidade de seu registro e publicidade. Se eu não levar o nascimento a registro, ele não se torna público. Eu posso ser chamada de Joana, mas se eu não lavrar o meu registro, se o meu pai não tivesse lavrado o meu registro lá quando eu nasci, eu não teria como, eu poderia ser chamada, mas a prova eu só posso fazer apresentando uma certidão, onde vai dizer o nome, a idade, a filiação, todos os atos que refere-se a essa pessoa. Então, a partir do momento que é lavrado o registro, eu posso extrair uma certidão e, com essa certidão, eu faço a oponibilidade perante terceiros. As pessoas passam a ter conhecimento da existência do indivíduo. Mais um detalhe, a ideia de vida não está atrelada ao conceito de nascimento. Este pode nascer vivo ou morto. Lembram do livro C, auxiliar do natimorto? O que importa para definir o início da vida é a respiração pulmonar. Nesta está o início da personalidade da pessoa natural. Então, a ideia de vida não está atrelada ao conceito de nascimento. Por quê? Porque a pessoa pode nascer viva ou morta. O que nos dá a ideia de nascimento, o início da vida, é a respiração pulmonar. A pessoa respirou, nasceu com vida, é o início da vida, o início da personalidade da pessoa natural. Nascimento, aquisição da personalidade, obrigatoriedade do registro. Levar ao conhecimento de terceiros e de forma plena este nascimento. Registro com a finalidade da concretização das relações jurídicas, o que interessa ao Estado e à sociedade. Então, nasci, adquiri personalidade, obrigatoriedade do registro. Então, logo a seguir nós vamos ver quem é que tem a obrigação de declarar este registro. Dar conhecimento deste ato tão importante, de forma plena, com a finalidade de concretização das relações jurídicas. Interessa ao Estado? Sim. Interessa à sociedade? Sim. O Estado, ele tem profundo interesse nesses registros, no controle, para ter o conhecimento do número de pessoas, a população, enfim. Registro. Garantia do exercício de direitos e assunção de deveres, outorgando segurança jurídica na medida que faz prova da existência da pessoa natural e de seu estado, nome, estado familiar, capacidade civil, naturalidade, nacionalidade, filiação, gênero. Então, vejam a importância do registro. Eu vou garantir direitos
e vou assumir deveres. E com isso eu tenho a identificação, é a prova da existência da pessoa natural. É aquilo que eu falei anteriormente. O nome, sou conhecida, eu sou identificada pelo um nome, eu tenho um estado familiar, a capacidade civil, a naturalidade, nacionalidade, filiação e gênero. Então, o nome da pessoa, natural de onde é que ela nasceu. Nós temos uma importante novidade no que diz respeito à naturalidade, que nós vamos ver logo a seguir. A filiação, filha de quem, filho de quem, nome do pai, nome da mãe. Sexo, masculino, feminino. Enfim, então nós vamos, e a partir do momento que a pessoa casa, então o estado familiar, sou solteira, sou casada, sou divorciada. A capacidade civil, capacidade, se eu for interditada, vai ser averbado, vai ser registrado a interdição, curatela, os limites, enfim, então, se a pessoa é capaz ou não é capaz. Então, tudo está anotado onde? No registro civil das pessoas naturais. O registro é um direito fundamental a ensejar o exercício da cidadania. O registro é a porta da cidadania. O registro de nascimento é a porta da cidadania, é um direito fundamental. E isso está lá no artigo 5º, inciso 76 da Constituição Federal. Direito e garantia fundamental. E no artigo 5º, inciso 77, a gratuidade. Nós vimos lá na frente a gratuidade plena, a acessibilidade. Todos têm direito ao registro, porque é um direito de cidadania, independente de condição econômica. Então, a gratuidade. Legitimados a declarar. Quem é que tem a obrigação de declarar? Será que é só os familiares? Só o pai, a mãe, um parente? Ou o Estado também pode ter interesse na declaração do nascimento? No artigo 52 da Lei 6.015/73, na Lei dos Registros Públicos, nós temos o rol dos obrigados a fazer a declaração, que diz: são obrigados a fazer a declaração de nascimento. Primeiro, porque eu coloquei a família e depois a sociedade ali. Primeiro, então, pai ou, vejam bem, ou a mãe, isoladamente ou em conjunto, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 54. Fato de sexo. O assento de nascimento deverá conter sexo registrando. Enfim, então faz as observações. Depois, além do pai ou a mãe, no inciso 2º, no caso de falta ou impedimento de um dos indicados no item 1º, outro indicado que terá o prazo para declaração prorrogado por 45 dias. Então, a mãe tem a prorrogação de mais 45 dias. Então, a mãe tem 60 dias para declarar o nascimento. No impedimento de ambos, o parente mais próximo, sendo maior e achando-se presente. Na falta ou impedimento do parente, referido no número anterior, o administrador de hospitais, médicos, parteiras que tiverem assistido o parto. Quinto, pessoa idônea da casa em que ocorrer o nascimento, sendo fora da residência da mãe. Finalmente, as pessoas encarregadas da guarda do menor. Então, ali nós temos os obrigados a declarar o registro de nascimento, a declarar o nascimento. Artigo 52 da Lei 6.015/73. Então, nós colocamos o pai ou a mãe, isoladamente em conjunto. Aí nós temos a situação que observar
a união estável, se são casados, quem é que vai firmar o termo, a documentação, e a sociedade, o Estado, né, na falta, em casos excepcionais, poderá ser feito por um representante do Estado. Por exemplo, até um caso de uma criança que foi encontrada, enfim, o menor exposto, então não é o pai ou a mãe, vem um conselheiro tutelar e pode fazer o registro com as devidas cautelas. Através também de um mandado judicial, nós podemos lavrar um registro, enfim, porque o Estado tem, a sociedade, enfim, tem o interesse de que o registro seja lavrado. Qual é o prazo? O prazo está no artigo 50 da Lei 6.015/73. Artigo 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar de residência dos pais, dentro do prazo de 15 dias, que será ampliado até 3 meses para os lugares mais distantes, mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Então, assim, esse é o prazo, em regra, 15 dias. Mas hoje é de imediato, você lavra o registro. Hoje nós temos tantas facilidades, nós temos postos de registro civil dentro das maternidades. Então, dificilmente se observa o prazo de 15 dias e se amplia mais 3 meses. Enfim, a lei está ali e ela tem os prazos, mas o registro é lavrado de imediato, desde que haja condições de fazê-lo, de acordo com a apresentação dos documentos necessários. O local, onde que eu tenho que ir? Como eu falei, a facilidade, em alguns lugares, temos os postos de registro civil dentro das maternidades. Mas se naquele lugar onde que foi dado à luz, a criança nasceu, não tem o posto do registro civil, então os pais podem se dirigir ao cartório de residência do local do nascimento ou no local de residência dos pais. Então, também no artigo 50, mencionado há pouco, da Lei 6.015/73. Local do parto ou local de residência. E a facilidade dos postos de registro civil dentro das maternidades. Documentos necessários. Quais são os documentos necessários? E aí nós nos deparamos, às vezes, com algumas dificuldades. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não levam os documentos necessários para fazer o registro. Primeiro, documento de identificação dos pais, IDNV. Os pais são identificados através da carteira de identidade, da carteira de trabalho, desde que tenha foto e esteja em condições, e certidão de casamento ou a própria certidão de nascimento, e a DNV. Algo interessante que é importante ressalvar, o CPF. Os pais também precisam ter hoje o CPF, porque nós, além de lavrarmos o registro, nós cadastramos o CPF das crianças. A DNV. DNV é aquele documento que o hospital fornece e que tem todos os dados do nascimento hospitalar. Então, ele vai ter o nome do recém-nascido, data, horário, sexo, o nome da mãe, o endereço, enfim. Então, esse é o documento que é apresentado para a lavratura do registro, juntamente com os documentos de identificação dos pais. Testemunhas e parteira, nascimento em residência. O oficial preenche a ADNV no caso de nascimento em residência. E temos o provimento 28 do CNJ, que é aqueles casos quando o registro fora de prazo. A pessoa nasceu e não foi registrada no momento oportuno. Então, depois ela se dirige ao cartório, já tem certa idade, às vezes tem 12, 13, 20 anos, não foi registrada, infelizmente ainda acontecem esses casos, e nós temos que registrar, mas daí nós vamos nos ater no provimento 28 do CNJ, que é através de uma entrevista, tem todos os passos ali que nós temos que observar. E agora, para finalizar essa parte do nascimento, eu tenho que
trazer a notícia, né, a novidade que veio pela Lei 13.484 de 2017, que alterou o artigo 54 da Lei 6.015/73, parágrafo 4º, que diz, vejam bem, a naturalidade poderá ser do município em que ocorreu o nascimento ou do município de residência da mãe do registrando na data do nascimento, desde que localizado em território nacional. E a opção caberá ao declarante no ato de registro do nascimento. Então, se antes nós tínhamos a naturalidade somente como o local do nascimento, hoje, em virtude desta alteração, nós podemos ter esta opção. E essa opção ela pode ser exercida no momento do registro. Só que o cuidado que deve se ter, a opção é ou do município de residência da mãe do registrando na data do nascimento. O que ocorre naquelas cidades pequenas que não têm maternidade, a mãe viveu uma vida inteira em tal cidade, mas na hora de ter o seu filho, aquela cidade não tem maternidade, ela tem que se dirigir para uma cidade maior, melhor, com maiores recursos em termos de saúde, e a criança nasce naquela cidade, mas ela não tem nenhum vínculo, nenhuma raiz com essa cidade. Então, na hora de fazer o registro, seja no posto do registro civil dentro da maternidade, ou seja, depois no município de residência, ou mesmo no local do nascimento, ela poderá fazer a opção, e ela poderá optar pelo aquele município que realmente é o município que ela tem as suas raízes, onde ela reside. Então, esta é a novidade que foi trazida pela Lei 13.484/2017. E com isso eu finalizo esse bloco.